This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Muito boa noite, meu querido irmão. Que a graça, a paz do Senhor Jesus possa alcançar o teu coração e que essa mesma paz possa promover um desejo enorme de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, de buscar e conhecer a palavra de Deus, de poder dizer como salmista no Salmo 119, no verso 97, onde ele diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Que haja prazer, que haja amor, que haja um desejo, um anelo pela palavra de Deus na sua vida. E neste culto nós poderemos ouvir a palavra de Deus, neste culto poderemos orar e falar com Deus, neste culto poderemos cantar e louvar a Deus. Então eu quero te convidar a aplicar o teu coração, a adoração a este momento com Deus, que seja muito especial para a sua vida, mas sobretudo que seja muito especial para Deus, que este momento seja realmente em adoração, em alegria, em devoção ao nosso Deus maravilhoso. Nós vamos orar, consagrar o nosso culto ao Senhor e logo em seguida já estaremos cantando um hino. Obrigado, meu bom Deus, pela oportunidade maravilhosa que nós temos de estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, estes momentos de culto, de adoração, onde podemos parar para estar com o Senhor, onde podemos orar, falar contigo, onde podemos receber a Tua palavra, onde podemos cantar louvores ao Teu nome que é bendito, a um Deus que é todo digno de ser adorado. Receba, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, sejas exaltado, sejas glorificado, que o Teu nome seja enaltecido, ó Deus, e que o Senhor tenha prazer em receber o nosso culto e a nossa adoração hoje à noite. E o nosso desejo, Senhor, é oferecer a Ti o melhor nos nossos corações, da nossa adoração. Receba, portanto, ó Deus, o nosso culto, que seja o Teu nome glorificado, que o Senhor seja exaltado, porque digno é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, de ser adorado. Então receba o nosso culto que nós a Ti oferecemos no bendito, precioso, glorioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz pelas trevas penetra, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber deste mundo os seus. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Será na aurora, será pela tarde, será quando as trevas da noite chegarem, que a glória de Cristo há de vir sobre os homens, para os seus fiéis conduzir. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar a tua volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia.
morte vencida. Jesus, revestir-nos de perfeita vida, e todos nós formos morar para sempre neste lar que Jesus preparou. Oh, Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. No Salmo 124, o verso 8, o salmista, no caso Davi, ele diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Eu queria te oferecer um momento agora para que você esteja diante do Senhor em oração. Um momento entre você e Deus. Para mim esse momento é muito especial. Em meio ao culto, parar para falar com Deus. Eu queria te convidar a dedicar-se à oração agora, a falar com Deus, a abrir o teu coração, a reconhecer a grandeza de Deus, o refúgio de Deus. Meu querido, se você está passando por lutas, por aflições, clame a Deus, esse mesmo Deus que, como disse Davi aqui, é o nosso socorro. O nome dele é poderoso. Então clame pelo nome do Senhor Jesus. Peça que Deus te abençoe, peça que Deus repreenda toda ação do inimigo na sua vida, na vida dos nossos irmãos, dos nossos queridos. Às vezes você não percebe o quanto o diabo está trabalhando, mas acredite, ele está trabalhando muito. Então clame pelo poder de Deus, se submeta a Deus, resista ao diabo para que ele fuja de você. Ocupe este momento para estar com Deus, mas não deixe de glorificar a Deus. Não deixe de falar da grandeza de Deus. Não deixe de falar da obra de Deus na sua vida. Não deixe de reconhecer o que Deus tem feito por você, além, evidentemente, de adorá-lo pelo que Ele é. Então vá à presença do Senhor, coloque teu coração diante de Deus e fale com Ele. Boa noite, igreja, na paz do Senhor. Vamos encerrar com mais uma oração. Poderoso Deus, grandioso Pai, digno de toda honra, toda glória, toda adoração, toda gratidão. Eu quero, em primeiro lugar, te pedir perdão, Pai, por todas as falhas que cometemos diariamente, Senhor Deus. Quero colocar diante de Ti a Tua igreja, Pai, para que o Senhor visita todos os irmãos. Faça a Tua visitação diária, Pai,
cada pai, cada mãe, cada filho, cada neto, ó Deus, e que a cada um o Senhor dispensa, Senhor, segundo a Tua vontade, aquilo que eles estão necessitando de ouvir, Pai. Dá sabedoria, Senhor, discernimento das coisas que precisamos entender, ó Deus. E que todas as vezes que passarmos por grandes provas, Pai, ou grandes lutas, nós possamos deixar tudo nas Tuas mãos, Pai, sabendo que o Senhor sabe o que está fazendo, mesmo que nós não vejamos, Pai, a resposta imediata, mesmo que as coisas parecem não mudar, Senhor Deus, mas que nós possamos deixar tudo nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor tem o tempo certo para agir em cada situação, ó Pai. Aqueles que estão esfriando, Pai, aqueles que estão, Pai, afastados, Senhor Deus, traz de volta, Senhor. Faça a Tua visita, Senhor Deus, a essa pessoa, esse irmão. Pai, faça que ele enxergue que não há outro caminho que não seja o Senhor, que é o único caminho, Pai, que leva à salvação eterna, Deus. Eu te peço também pela palavra que vai ser expressada agora, Pai, através do pastor, Senhor Deus, palavra que o Senhor enviou ao coração dele, Pai, que venha trazer, Pai, edificação para as nossas vidas, Pai, que nós possamos recebê-la com alegria nos nossos corações, Pai, gratos por tudo que o Senhor já fez e fará ainda, ó Deus. E é em nome e por amor de Jesus Cristo que eu faço essa oração, Pai. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que vivo está. Eu gostaria de te convidar neste momento para que pudéssemos estudar um pouquinho da Palavra de Deus, extrair dela ensinamentos, aplicações, desafios para o nosso coração,
para a nossa vida neste tempo que vivemos numa sociedade que tem caminhado em trevas. E o que Deus tem para esta sociedade, Deus tem para este mundo, não é outra coisa senão luz, a iluminação, não só no seu entendimento entenebrecido, quanto nos seus passos que caminham na escuridão em direção ao inferno, à distância de Deus. Eu queria usar como base para o texto dessa noite, o texto de Lucas capítulo 8, e eu vou ler a partir do verso 16, onde Lucas ele relata as palavras do Senhor Jesus, e ele escreve: não há ninguém que depois de acender uma candeia a esconda debaixo de um jarro ou a coloque sob a cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de maneira que todos aqueles que entram vejam o resplandecer da luz, porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelada e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Sendo assim, vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, mais lhe será concedido, e ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir, lhe será tirado. Nós lemos até o verso 18. Está muito fácil nós entendermos que a ênfase de Jesus nesta parábola da luz manifesta, ele evidentemente fala daquilo que aos olhos de Deus é natural, que é a luz. E que para nós muitas vezes é um incômodo, a luz. Se pararmos para pensar e considerarmos sobre Deus, a própria essência de Deus, a própria existência de Deus, quando nós vamos para o capítulo 1 da primeira epístola do apóstolo João, e nós lemos a partir do verso 5, o que é revelado aqui a respeito da essência de Deus é muito significativo para aquilo que Jesus acabara de dizer a respeito da luz. O verso 5 diz: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminhamos em trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você vê que a essência do nosso relacionamento com Deus é luz. A essência do nosso relacionamento com o ser humano é luz. Então, tanto no nosso relacionamento numa linha vertical, quanto no nosso relacionamento numa linha horizontal, ele deve ser manifesto pela luz, baseado na luz, consolidado na luz, porque esse relacionamento ele só é próspero, ele só é real, se Deus estiver nele. Se Deus for a essência, se tudo aquilo que eu quero para mim mesmo e eu fizer para o meu próximo, conforme o apóstolo Paulo escreve, então eu terei a mente de Deus. Só que o texto vai dizer que Deus é luz. E se eu ando na luz como ele na luz está, então eu tenho plena comunhão com Deus, eu tenho plena comunhão com o meu irmão. Mas se eu penso em Deus e essa essência de Deus como luz, todo o agir de Deus, toda a manifestação de Deus, ela é baseada na luz. Só para compreensão, quando nós voltamos para Gênesis capítulo 1, a partir do verso 2, naquele relato deste planeta em que nós vivemos, um caos, um planeta que existia em trevas, imerso em águas. A primeira ação de Deus neste caos relatado em Gênesis 1, do verso 2 em diante, a primeira ação de Deus é iluminar. Daí haja luz. Primeira palavra de Deus ali.
Deus manifesta a própria luz naquilo que era um caos. Deus revela esse caos a partir da própria luz. Não era a luz solar, nem a luz lunar, nem a luz estrelar, era a própria luz de Deus, porque estes luminares, eles serão criados apenas no quarto dia. Ali a luz de Deus resplandece nas trevas. Então você começa a entender que todo o agir de Deus é mediante a luz. E para que o agir de Deus seja efetivo, a primeira ação de Deus é iluminar. E assim nós vemos tanto naquela restauração que acontece lá em Gênesis 1, quanto em toda a criação que também acontece naquele relato, somente depois do haja luz, de Deus iluminar aquele ambiente. E até hoje, a criação de Deus, esses luminares, estão aqui diante de nós. E quando nessa noite nós paramos para pensar em luz, nós entendemos que o agir de Deus nas nossas vidas, não só na esfera da criação, da restauração, não só nessa esfera natural ou da própria natureza, mas naquilo que é espiritual, aquilo que é pessoal, o que Deus faz na sua vida também, meu querido irmão. Primeira questão que Deus faz na vida de qualquer pessoa é iluminar. Independente do caos em que você se encontra, a primeira questão que Deus vai fazer é iluminar. Iluminar a sua mente, iluminar o seu coração, para então Deus restaurar, para então Deus criar, Deus gerar nova vida em nós. Quando eu penso nessa descrição aqui de João, de 1 João, que Deus é luz, eu gosto de um comentário de Marcelo de Oliveira, em que ele diz assim: a síntese do ensino de Jesus acerca de Deus é que Ele é luz. A luz ilumina, aquece, purifica e alastra. Ela traz conhecimento da verdade e resplandece nas trevas da ignorância. Só há conhecimento de Deus, da minha parte e da sua parte, onde há a luz de Deus, onde Deus se faz presente. Ali, evidentemente, haverá entendimento, porque a nossa realidade de conhecimento de Deus é trevas, é ignorância, mas só há luz nessas trevas, mediante a intervenção de Deus. É assim que você conhece a respeito da sua própria realidade pecaminosa, é assim que você entende o sacrifício salvífico do Senhor Jesus, é assim que você entende a necessidade da sua salvação, que é e está em Cristo Jesus, e é assim que você pode abrir o seu coração e receber essa salvação mediante a ação do Espírito Santo de Deus e mediante o ministério salvífico do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que Jesus vai ser anunciado, seja por anjos, seja por uma ação de Deus, ou seja por uma manifestação celestial, como aquele coro celestial, toda vez que é prenunciado o nascimento de Jesus, ou anunciado o nascimento de Jesus, você vai ver que cada momento daquele é um momento glorioso. Porque toda a ação de Deus é gloriosa, é uma manifestação gloriosa. E quando Deus, que é luz, manifesta o nascimento do seu Filho, que é a luz do mundo, toda essa ação, seja de prenúncio ou de anúncio, é glorioso, é digno de luz, de glória. Em cada momento, pode perceber, é uma manifestação da glória de Deus. João capítulo 8, verso 12, Jesus ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas. Talvez a pergunta que fica para você e para mim é:
os seus passos? Seguem a luz ou as trevas? Porque Jesus vai dizer que quem o segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Os teus passos, você sabe onde você está pisando? Você sabe a quem você está seguindo? A sua vida resplandece Jesus? E quando Jesus ele faz essa autodeclaração de que ele é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, ele simplesmente registra a ação de Deus, que ele é o próprio Deus, na sua e na minha vida. É a luz deste mundo que jaz em trevas, mas levando cada um de nós para um caminho que é iluminado, que você sabe para onde está indo, você sabe onde está pisando, você sabe a quem você está seguindo. Essa luz é uma luz transformadora. É uma luz que gera transformação na sua vida. Eu gosto daquele relato onde o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, na época Saulo, também conhecido como Paulo, depois o apóstolo Paulo, ele a caminho de Damasco, com o objetivo de prender cristãos, prender os servos de Jesus, ele vai relatar, no capítulo 9, o verso 3, que durante essa viagem, ele diz assim, o texto diz assim: entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente, uma luz intensa vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa luz que brilha intensamente era o próprio Senhor Jesus. A manifestação desta luz que os põe em terra era o próprio Senhor Jesus. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 26, o verso 3, o apóstolo Paulo narrando essa experiência que ele teve, ele diz assim: entretanto, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. Você vê que por volta do meio-dia, quando o sol está na sua maior intensidade, o apóstolo Paulo diz que ele vê uma luz muito mais brilhante do que a do sol. Como você já viu no texto anterior, era o próprio Senhor Jesus se manifestando. Ali na vida de Paulo, ou de Saulo, independente do seu nome, da origem do nome aqui, evidentemente, a luz, ela era muito mais resplandecente do que o brilho do sol ao meio-dia. Aí, meu querido irmão, eu penso nesse Jesus, nessa luz que ou ilumina o meu caminho, ou me dá entendimento, ou me incomoda. Eu não sei o que você sente quando Jesus se encontra com você. Quando Jesus se encontra com você e seu pecado. Quando Jesus se encontra com você e a vida que você tem levado. Eu não sei se para isso, ou se o sentimento que você tem neste momento é um refrigério, é um alento, é uma bênção, ou se esse encontro com Jesus é uma aflição, é um constrangimento, é um incômodo. A minha oração, evidentemente, é que este seja um momento de refrigério, de prazer, de contentamento na sua vida. Além dessa luz, ela ser revelada como sendo Deus, na primeira epístola de João, revelada como sendo o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 8, verso 12, a palavra do próprio Senhor Jesus,
Nós sabemos que também a palavra de Deus, a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela é conhecida como sendo luz também. Salmo 119, o verso 105, você deve conhecer de cor. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Seja para os meus pés, seja para o meu caminho, a luz é a palavra de Deus. Quanto mais longe da luz você está, mais em trevas você anda. Quanto mais longe da palavra de Deus você está, mais próximo das trevas você se encontra. Eu não sei quanto do seu tempo, quanto da sua vida é dedicada ou dedicado à palavra de Deus, à leitura, ao estudo, à busca do conhecimento na palavra de Deus. Mas eu sei que quanto mais perto da luz você está, mais com Deus você anda. E quanto mais longe da palavra você está, mais em trevas você anda. Se você não tem como prática na sua vida, na sua devocional, ler a palavra, se ocupar com a palavra, estudar a palavra, entender a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus na sua vida, se você não tem isso como uma prática diária, uma proposta com Deus, meu querido, os seus passos, eles não estão sendo iluminados. Como dissemos no início dessa devocional, você só segue Jesus se você o conhece. E a maior revelação de Jesus hoje está na sua palavra. Quanto mais perto da palavra de Deus você caminhar, quanto mais dela você se apropriar, quanto mais dela você receber, com certeza mais claro fica o seu caminho. No Salmo 119, o verso 130, vai falar também justamente sobre a luz que ilumina o nosso entendimento. E é algo que para nós é significativo. A tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples. Salmo 119, verso 130. É a palavra de Deus que ilumina o nosso entendimento. É claro que eu tenho que estar exposto a ela, à palavra de Deus. E a ação do Espírito Santo não só me permite entender, não só me ilumina a mente, mas aplica isso para o meu coração. Por isso o salmista também vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque o pecado promove trevas, a palavra de Deus promove luz. Meu querido, se aproxime da palavra de Deus. Tenha prazer em estar meditando, aplicando-a ao teu coração. Não se afaste da palavra de Deus, porque você vai se aproximar das trevas. Mateus capítulo 5, o verso 13, quando Jesus ele se refere ao mesmo texto que nós lemos aqui em Lucas, naquela mesma palavra do Senhor Jesus, Mateus ele escreve dizendo que Jesus ele faz uma menção muito particular dessa luz. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Aplicando isso com João, capítulo 8, verso 12, onde Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Agora você e eu somos a luz do mundo, somos essa extensão da luz do mundo. Quem precisa brilhar em meu coração é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus. E talvez nem por isso o apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo para nós não extinguirmos o Espírito Santo de Deus. Não que seja possível, você matar o Espírito Santo de Deus, você extingui-lo por completo, mas o sentido é de não ofuscar a luz do Espírito Santo que brilha em você. O desafio, meu querido irmão, minha querida irmã, é nós fazermos das nossas vidas a extensão dessa luz do céu, a extensão de Deus, a extensão do Senhor Jesus.
Mesmo que a luz de Jesus brilhando em nós incomode aqueles que estão em trevas, mas nós sabemos que é essa luz que promove salvação, é essa luz que dá entendimento, é essa luz que guia os nossos passos, é essa luz que ilumina o nosso caminho, é essa mesma luz que nos traz a paz, que nos promove o entendimento da salvação que está exclusivamente no Senhor Jesus. Então, meu querido irmão, que a sua vida, que os teus olhos possam brilhar à luz do Senhor Jesus, possam brilhar em meio a essas trevas em que vivemos. Mateus capítulo 6, Jesus ele fala algo muito interessante, digno de reflexão mesmo. O verso 22, os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridade. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. É claro que os olhos, como dizem alguns, é o reflexo da alma. Se a tua alma é envolvida por sentimentos maus, angustiosos, maldosos, ausência de perdão, se a tua alma é envolvida por decepções, frustrações, e isso é estampado na sua vida, é o que disse Jesus aqui, todo o nosso corpo estará em absoluta escuridão. Se os teus olhos refletem a tua alma, o que as pessoas podem ver a partir dos teus olhos? Que, como disse o texto, os nossos olhos possam ser a lâmpada do corpo. E que os nossos olhos sendo bons, todo o corpo seja pleno de luz. E, meu querido, a luz do Senhor Jesus possa brilhar no teu coração. Porque essa própria luz que ele está falando aqui, em Mateus capítulo 6, não é a luz natural do ser humano, inerente da sua própria alma, do seu próprio coração. Não, essa luz é a luz de Deus. É essa luz que resplandece. Por isso, no texto tanto de Mateus capítulo 5 quanto de Lucas capítulo 8, a luz ela não pode ser colocada dentro de um vaso, debaixo da cama. Não, a luz ela tem que estar colocada no alto, no alpendre, para que quando alguém estiver na sua casa, na sua vida, essa luz possa resplandecer. Que o Senhor Jesus complete esta obra na sua vida. Que o seu coração seja pleno de luz, não a sua própria luz, mas a luz do Senhor Jesus que habita em você. Que Deus aplique essa palavra ao teu coração. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz.
Louvado seja Deus por esse tempo tão precioso, pelos louvores que podemos oferecer ao Senhor em adoração, pelo momento de oração, momentos em que falamos com Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra e que de fato a luz de Jesus, a luz da palavra, possa ser real, possa ser nítida em nossas vidas, aos olhos de outros. A palavra de Deus, Salmo 119, verso 165, diz: muita paz têm os que amam tua lei, e para eles não há tropeço. Que você possa amar a palavra de Deus, buscar nela o conhecimento, buscar nela a palavra que vem dos céus, e refletir a luz que ela certamente fará brilhar no seu coração. Que Deus te abençoe, mas que privilégio e que momento gostoso em que podemos adorar ao Senhor. A Ele seja toda a nossa adoração. Nós já estamos encerrando este culto, só quero reconhecer a graça de Deus em nossas vidas, te pedir que continue orando. Temos muitas pessoas passando por muitas lutas diversificadas, mas lutas difíceis. Ore pela graça de Deus na vida dessas pessoas, nossos irmãos. Ore pela sua vida, para que Deus te mantenha em pé, para que as ocupações deste mundo, sejam elas boas ou más, não te afastem de Deus, não te permita o esfriamento, não promova o esfriamento na sua vida. Clame pelo agir de Deus, clame por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hoje, nessa pandemia sofrendo. Clame para que Deus tenha misericórdia do próprio povo de Deus, dos nossos amigos, familiares, dos nossos irmãos. Ore também para os nossos enfermos. Nós estaremos orando, só lembrando que domingo, graças a Deus, nós temos tido o privilégio de estar juntos, um culto presencial, transmitido também pelo Facebook, mas é muito bom estar juntos, é muito bom esse momento de comunhão. Então, se Deus te der a oportunidade, não deixe de estar lá. Certamente, além da palavra, do culto em si, a comunhão com os nossos irmãos será edificante na sua vida. Vamos orar? Muito obrigado ao grande e poderoso Deus por esse tempo de comunhão com o Senhor, por esse tempo de culto, de adoração. Muito obrigado porque o Senhor é quem nos proporciona esses momentos tão significativos, tão edificantes, tão dignos do Senhor. Obrigado a Deus por estar conosco todos os dias. Obrigado por conhecer as nossas lutas. Obrigado por ouvir as nossas orações. Obrigado pelo poder do Senhor, o Deus que tudo pode, o Deus do impossível, o Deus que cura, que restaura, o Deus que é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Que a Ti seja a honra, a glória, que a Ti seja o louvor. A Ti, ó Deus, reconhecemos, porque todo o poder pertence ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo que passamos juntos. Obrigado pelo privilégio de ter o Senhor como nosso Deus. Abençoe, Deus, a cada um desses irmãos que puderam Te adorar, que a Ti ofereceram o seu culto, a sua adoração, que a Tua graça seja abundante em suas vidas. Abençoa Teu povo, ó Deus, abençoa cada um de nós. É a nossa oração que com gratidão nós a Ti dirigimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor a todos abençoe. This is amazing grace.